Começa agora o JBR News e hoje nós vamos falar sobre os novos tempos. Serão tempos de pacificação ou tempos de revanche? O ex-vice-presidente Hamilton Mourão, agora senador eleito pelo Rio Grande do Sul, reclamou que o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva estaria sendo um governo muito revanchista, por causa das medidas que revogam atos do governo anterior, de alguns discursos, etc. Mas, por outro lado, o presidente Lula, no seu discurso de posse, falou de pacificação, falou de unir as pessoas, que o Brasil é um país só. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, fez um discurso que muitos consideraram até muito ameno, também falando de unificação, que as manifestações de bolsonaristas nas portas dos quartéis eram democráticas. Enfim, a verdade é que nós temos, nesse momento, sinais para os dois lados, sinais partindo para a pacificação e sinais que vão no sentido oposto. E aí a gente então se pergunta qual vai ser o caminho do país a partir dessa mudança do fim do governo Bolsonaro para o governo Lula. Serão caminhos de pacificação ou serão caminhos de revanche? Olha, muita gente acha que a pacificação ainda vai demorar, porque não existe esse ânimo nem de um lado, nem do lado bolsonarista, nem muito do lado do novo governo, das forças que se unem ao presidente Lula. Por exemplo, no dia de ontem, os ex-integrantes da CPI da Covid resolveram que vão novamente apresentar todas as denúncias contra o presidente Bolsonaro, porque agora o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, bendito, a gente precisa dizer ex-presidente Bolsonaro, já não tem mais o foro privilegiado de presidente. Então não é mais a Procuradoria-Geral da República quem faz as denúncias contra ele. Ele passa a ser um cidadão comum e então eles interpretam que, como cidadão comum, os processos que antes a Procuradoria-Geral da República tinha arquivado contra ele, agora podem andar normalmente na justiça comum. Ou seja, Bolsonaro volta a correr o risco de poder ser punido pelas coisas que fez durante a pandemia de Covid-19. A Advocacia Geral da União deixa de defendê-lo nos processos. Então, há, por esse lado, essa possibilidade de que agora processos contra Bolsonaro andem. E outras coisas também, os processos dos atos antidemocráticos que continuam, né? E todas as questões. O governo todos os dias faz discursos pesados, fortes, dizendo que o governo anterior deixou uma herança difícil, uma herança maldita, uma herança pesada para ser contornada, né? E por outro lado, enfim, nós temos aí toda a militância bolsonarista, todo o grupo bolsonarista também pronto para reagir caso o governo falhe, o governo cometa algum tipo de erro, né? Resiste-se a, de fato, desmontar os acampamentos em frente aos quartéis. Eles já diminuíram, mas não acabaram completamente. Enfim, o país ainda vive esse momento de divisão, né? É bom a gente lembrar que a eleição do ano passado foi a eleição mais disputada da história. A vitória do Lula foi uma vitória apertada, né? Então hoje a gente tem o país meio dividido ao meio. Uma metade com o novo governo Lula, uma outra metade contrária a ele. Enfim, não é um ambiente muito propício a se pensar em tempos de pacificação. Os tempos, muito provavelmente, ainda vão continuar nervosos. A gente vai seguir acompanhando aqui, a gente está indo às posses dos ministros, assistindo tudo muito de perto para trazer até você todos os detalhes dessa história, em tempos que muito provavelmente ainda vão ser um bocado
nervosos daí para frente. Hoje estou apenas eu aqui, estamos sem o Alexandre Jardim, mas amanhã ele retorna e a gente retorna para um novo JBR News. Até amanhã, então. Um abraço a todos.